Que coisa aconteceu em Araraquara, hein? Mais uma daquelas madrugadas de terror, com ataques, com moradores assustados por causa da ação do crime organizado. Aliás, o Lucas Josino está ao vivo com a gente para contar isso em detalhes para o nosso ouvinte. O que é que aconteceu, hein, Lucas? Bom dia. Já vem o Lucas, Thaís, mas pelo que eu estou vendo aqui, se a gente abrir um livro aqui com descrições de Mossoró, 1938, né? Com Virgulino, o rei do cangaço de um lado e as volantes do outro, não vai ser muito diferente. Aliás, a diferença é o armamento, né, Eduardo? A diferença é o tipo de armamento, é isso que eu ia dizer. E ainda não vimos cabeças penduradas como aconteceu naquela ocasião. Mas, em termos de ação, está sendo muito parecida. São ações de grupos grandes, bem armados, surpreendentes, em que a polícia, mesmo tendo informações de inteligência por antecedência de que as ações vão acontecer, elas não são completamente possíveis de serem prevenidas, né? Ou então a ação da polícia ser prévia, e acabam gerando terror em cidades inteiras, como foi o caso nessa noite de madrugada em Araraquara, uma cidade grande do interior de São Paulo. É verdade, com duas agências bancárias atacadas, né, Eduardo? 2 horas de tiroteio, você imagina o que são 2 horas de tiro. Isso, 2 horas de tiro, para que o ouvinte não tenha uma ideia, a gente tem esses eventos, nessas guerras que a gente vê em Oriente Médio, esses ataques que acontecem mais perto das cidades, eles não duram 2 horas. Eles duram 15, 20 minutos. E tem um exército respondendo do outro lado. E tem um grupo armado militarmente do outro. E não duram 2 horas de troca de tiros. Né? Para a gente imaginar como é que é o preparo que essa ação exige. Né? Inclusive o preparo que a polícia precisa ter para responder esse tipo de ação. O Lucas Josino está com a gente agora, viu, Edu? Veio contar para o nosso ouvinte como é que foi essa ação e o que já se sabe a respeito dessa quadrilha até agora. Alguém foi preso até esse momento, Lucas? Bom dia. Até agora ninguém foi preso, Thaís. Muito bom dia a você, Eduardo. Bom dia a todos ligados aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. A polícia intensifica as buscas por esses criminosos, inclusive mais de 50 homens de diversos batalhões da Polícia Militar aqui da capital paulista e de outros pontos do interior de São Paulo foram deslocados até Araraquara para ajudarem nessas buscas pelos criminosos. A polícia trabalha com um número de 20 homens que fugiram de Araraquara em pelo menos 5 carros. Esses homens, além de terem ateado fogo em um veículo, em um carro, em um caminhão em frente ao quartel da Polícia Militar, eles também tacaram fogo em um outro carro na rodovia que liga ali Araraquara também para facilitar a fuga e dificultar as buscas pela polícia naquele momento. Como o Eduardo falou, foi uma intensa troca de tiros, e essa intensa troca de tiros aterrorizou os moradores de Araraquara. Araraquara fica a 280 quilômetros da capital paulista, tem 140 mil habitantes, e todo mundo ficou muito aterrorizado, inclusive a prefeitura de Araraquara já orientou os moradores a não saírem de casa por causa desse tiroteio, por causa dessa ação que aterrorizou a cidade. A polícia também não confirma se algum valor foi levado pelos criminosos. Homens do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas da polícia, estão nesse momento nessas 2 agências que foram atacadas, porque os ladrões deixaram explosivos em frente aos bancos, e esses explosivos estão sendo desarmados nesse momento por homens do GAT, mas a polícia também trabalha com hipóteses de que esses homens tenham fugido para 3 pontos: Ribeirão Preto, que fica pertinho de Araraquara, Campinas e também capital paulista. Nesse ano, aconteceram outras 2 ações semelhantes a essa de Araraquara, em Ourinhos e em Botucatu, que a gente noticiou aqui na Rádio Bandeirantes. E essas ações foram semelhantes porque é o mesmo esquema. Os ladrões chegam de madrugada em carros e também armados com armas de grosso calibre, aterrorizam a cidade e ateiam fogo em carros logo na saída de quartéis e também de batalhões da Polícia Militar para impedir a saída dos policiais. A gente hoje mais cedo conversou
com uma moradora de Araraquara, Rafaela Lopes, e ela deu para a gente um panorama de como foi essa madrugada por quem mora nessa cidade do interior de São Paulo. A prefeitura falou sim que é para todos os moradores ficarem dentro de casa, só sair se for com uma extrema urgência, né? Mas de preferência ficar aqui dentro, e os boatos que correm pela cidade os mesmos, de todo mundo ficar dentro de casa, porque ainda não se tem informações concretas se os bandidos foram embora, né? Alguns moradores estavam dizendo que os bandidos estavam escondidos em algumas matas ao redor da cidade, outros numa faculdade chamada Unip, que se encontra na saída da cidade. Então, o pessoal está todo em casa esperando mesmo quais são as próximas recomendações. Nesse momento, a cidade de Araraquara está totalmente policiada e é monitorada pelas forças de segurança pública do estado de São Paulo. Outros pontos também no interior são monitorados. A polícia busca por esses ladrões. Até agora, ninguém foi preso. E nessa troca de tiros também, segundo informações da Polícia Militar, ninguém ficou ferido. Thaís e Eduardo. Thaís, nós temos nesse instante conosco na linha, Thaís Aidão, ouvintes do Jornal da Bandeirante Gente, o senhor Itamar Rosa. Ele é morador de Araraquara e ele viu muito de perto tudo que aconteceu durante a noite e a madrugada e vai nos contar como é que a cidade está agora. Senhor Itamar, bom dia. Bom dia. Primeiro de tudo, muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Eu quem agradeço. O senhor, pelas informações que eu tenho aqui, o senhor mora em cima, em um prédio que fica em cima de uma das agências bancárias que foram atacadas hoje pelos bandidos. É isso mesmo? Perfeitamente. Aqui na Avenida Brasil, é essa agência do Banco do Brasil. Como é que Como é que o senhor ficou sabendo? Eu imagino que o senhor ficou sabendo com o barulho de tiro, foi isso? Sim, era 20 para as 3, estávamos dormindo, eu, minha esposa e minha filha, e escutamos os tiros e abri a janela para ver. Aí vim na janela da sala, foi quando eu vi que um rapaz deu um passo à frente e deu um tiro com um fuzil para cima. Aí eu pedi para minha esposa e a minha filha se retirarem da janela e logo em seguida liguei para o 190 e comuniquei. Aí o policial que me atendeu disse para ficar em casa, que eles já estavam cientes do ocorrido e a polícia não tinha condições de sair de lá do batalhão, porque eles tinham ido ao batalhão também e tacaram fogo em um carro e um caminhão. E realmente os policiais não tiveram condições de vir, entendeu? E ficou 1h30 mais ou menos. E eu fiquei presenciando aqui pela janela do quarto do meu filho, tem a Caixa Econômica Federal, e daqui eu vi eles retirando dinheiro, tudo. Eles fizeram umas 8 viagens mais ou menos. E muito tiroteio mesmo, entendeu? Uma coisa terrível. E depois, na hora que eles foram embora, eu vi que eles pegaram 3 rapazes que estavam na rua, tiraram a camisa deles e puseram como refém na frente de um carro preto e o outro no vidro de trás. Então, senhor Itamar, vamos tentar contar para o ouvinte aqui como é que as coisas se desenvolveram. O senhor falou 20 para as 3 da manhã. Isso, 20 para as 3 da manhã eu acordei. ouviu um tiro que era esse cidadão na rua, armado, atirando para cima. Sim, eu contei 11. 11? Nesse primeiro momento, quando o senhor botou a cabeça na janela, já viu 11? Não, viu 11 não. Eu demorei para ver porque eles estavam escondidos atrás de um poste. Ah, entendi. Aí quando ele saiu de trás do poste e deu um tiro para cima, que eu fui perceber que era um roubo no banco. Eu logo deduzi. Aí eu liguei para o 190. E o senhor quando viu? O senhor já viu eles indo em direção a uma agência específica ou estavam indo para as 3 agências que o senhor consegue ver da sua janela? Era um bando muito grande. Descreve um pouquinho para que o ouvinte tenha uma ideia, senhor Itamar, por favor. Então, quando eu vi isso daí, eu vi pela janela da sala. Aí eu vi quatro bandidos aqui, porque eles fecharam a rua com os carros. Eles fecharam as ruas aqui, a Rua São Bento, esquina com a Brasil, depois outro carro na Rua de Baixo, que é a 9 de Julho, e na Avenida São Paulo. Ou seja, botaram o carro bloqueando a rua mesmo. Bloqueando a rua, atravessado. Uhum. E aí quando eu vim aqui na janela do filho, eu vi outro carro aqui na frente da agência da Caixa Econômica Federal. Uhum. Entendeu? E tem outro banco, da agência do Banco do Brasil, que fica na esquina diagonal aqui, que também foi roubado. Só que daqui não dá para ver porque tem a igreja matriz que me tampa a visão. Certo. Mas eles gritavam muito, vamos logo, vamos logo. Isso ficou 1h30 mais ou menos. Até 1h30? 1h30, de tiro, muito tiro. Os tiros começaram logo que o senhor viu ou demorou um pouco para a polícia chegar?
Não, a polícia não teve como sair. Entendi. A polícia só chegou depois que eles foram embora. Entendi. O senhor falou em 8 viagens que o senhor contou eles fazendo, retirando dinheiro, né? Ninguém incomodou, né? Eles entravam na agência e saíam com sacos brancos, tipo de farinha, e jogava tudo no porta-mala, descarregava e voltava com o saco lá para dentro. Entendeu? Relato Isso que eu vi impressionante, viu, seu Itamar? O senhor Itamar Cimei Rosa, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que mora nesse prédio que fica em cima de uma agência bancária, que foi atacada durante a madrugada em Araraquara, né, seu Itamar? Tá tudo bem com a sua casa? Olha, inclusive, desculpa, o retorno aqui está muito baixo, mas inclusive a minha filha acabou de descer lá embaixo porque me parece que vindo policiais especializados, porque ainda tem explosivo aqui na agência. E para nós ficarmos de prontidão que de repente temos que evacuar aqui o prédio. Inclusive o pessoal do GAT, o Grupo de Ações Táticas, foi enviado para a região exatamente para isso, para retirar explosivos que foram deixados pela quadrilha. O senhor tem toda a razão. Essa informação é correta. O pessoal do GAT foi exatamente para desativar esses explosivos e retirá-los daí. E tem nas duas agências, viu? Que a minha filha foi lá e se informou agora, aqui nessa que fica aqui embaixo do prédio, e da Caixa Econômica Federal, que fica aqui do lado. Que estão com explosivos. E foi confirmado, o policial mesmo disse aqui, que da Zaidan, perícia que está fazendo a perícia aqui, ele confirmou. Zaidan, Thaís, senhor Itamar, eu vou dar bom dia a mais um convidado nosso, que é o Coronel Luiz Sérgio Mussolini, da Polícia Militar. Olá, Coronel, bom dia. Bom dia. Eu vou pedir para o senhor Itamar, que está nesse instante no prédio, em cima da agência bancária que foi atacada, que faça a primeira pergunta para o senhor, porque ele estava dizendo a nós aqui que pode ser que tenha que sair do prédio. Senhor Itamar, o senhor tem alguma pergunta para fazer para o coronel? Eu gostaria, sim, de saber se ele aconselha a gente sair ou não, ou tem que esperar o gato chegar para eles saberem o que tem que fazer, entendeu? Porque eu estou aqui com a minha esposa, com a minha filha, mas o prédio aqui são 16 apartamentos aqui, entendeu? E tem muitos estudantes e tudo, então eu gostaria de saber se ele aconselha a gente sair mesmo, ir para outro lugar, apesar que a rua aqui está tudo fechado, tudo cheio de policiais aqui, né? Senhor Itamar, pode descer tranquilamente e fazer o que o senhor tem que fazer aí normalmente, tá? Só não ficar ali nas imediações, porque esse tipo de explosivo ele é muito instável. Só isso. E se continuar aqui, a gente pode correr algum risco? Olha, o que eu posso falar a respeito disso é o seguinte, a nossa equipe especializada, que é o GAT, está vindo para o local para remover isso aí daí. Como eu falei para o senhor, isso aí é muito instável. Então, se for sair, sai rapidamente, faz o que tem que fazer e vamos tocar a vida aí. Tá certo. Eu agradeço o conselho do senhor, então. Pois não. Zaidan, Thaís, tanto o coronel quanto o senhor Itamar continuam conosco. Coronel, alguém ficou ferido? Alguém foi preso depois desse embate aí entre policiais e os assaltantes? Olha, ninguém foi preso. Nós localizamos uma Amarok próximo a São Carlos e um mob próximo a Motuca. Tá? O que o senhor Itamar falou aí, que a polícia demorou para chegar, na verdade os marginais fizeram 5 pontos de contenção com um armamento pouco incomum aí, o fuzil 762 e o 556. E os policiais não conseguiam avançar. Foi esse trabalho que evitou que os danos fossem maiores. Thaís. Eu queria perguntar aqui para o representante da polícia que está ao vivo conosco o seguinte: há a possibilidade de que ainda existam bandidos intocaiados em algum lugar de Araraquara nesse momento? Ô Thaís, a possibilidade existe, haja vista a grande extensão territorial que nós temos para tomar conta aqui. Mas as viaturas do BAEP e a minha Força Tática estão indo em todas as propriedades tentando localizar esses marginais aí. Coronel, que tipo de informações a Polícia Militar, claro que eu não vou pedir para o senhor nos dizer nada que seja sensível, né? Mas que tipo de informações que a Polícia Militar, por meio da sua inteligência, teve antes para poder se preparar para esse tipo de coisa? A gente sabe que a P2 funciona para isso mesmo, né? Olha, o que é que a gente sabia ontem à noite que permitiu que vocês tentassem antecipar e mesmo assim não foi possível? Não chegou absolutamente nada para nós. Senão nós estaríamos esperando. Não chegou, posso te assegurar isso, não chegou absolutamente nada. Trabalhei ontem o dia inteiro no quartel, fui embora no meu horário e ninguém me havia passado nada sobre esse assunto.
Coronel, já houve ocorrências semelhantes aí em Araraquara? Que eu me lembro, não. Houve a última em Botucatu. Isso. O pessoal se lembra disso aí. Foi a última. Provavelmente uma ramificação dessa própria quadrilha aqui. Agora, só um detalhe, Thaís. Queria saber se, pelas investigações, geralmente, que eles não escolhem aleatoriamente. Já vamos na cidade tal. Tem porque isso é planejado, muita gente armada, bem armada. Tudo é feito de maneira roteirizada pelos assaltantes. Normalmente, eles têm informações de que naquele dia, naquelas agências, haverá mais dinheiro do que o normal? Olha, e tudo leva a crer que sim, né? Porque esse pessoal não costuma dar o bote errado. O que aconteceu ontem foi que a polícia conseguiu inibir a ação deles. Tudo que eles queriam levar, não conseguiram. Aliás, o seu Itamar falou que viu o pessoal saindo com um saco branco de dentro da agência. Nós não tivemos acesso à agência ainda por uma questão pericial para verificar o que foi levado ou o que não foi levado ainda. O seu Itamar contava pra gente, viu, Coronel, que viu 8 viagens sendo feitas de dentro para fora da agência com esses sacos brancos, não é? Então, a possibilidade de que algo, de fato, tenha sido levado nesse ataque, né? Pode ser. Então, isso é assim que eu tiver essa informação, eu posso repassar a vocês. Mas, em princípio, eu não tenho nada sobre esse assunto aí. Coronel, vou pedir para que o senhor continue conosco. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor Itamar. Senhor Itamar, o senhor tem obrigações hoje no dia? O senhor desmarcou o que ia fazer? Pretende sair para a rua? Como é que vai ser o dia do senhor hoje? Não, eu não... Inclusive, eu tenho que ir nessa agência mesmo, não é aqui embaixo, que eu sou correntista dessa agência, mas nem vou, não tem nem como. E sobre o saco branco, quando a policial agora que faz a perícia chegou aqui, eles recolheram, porque eles jogaram o saco branco aqui em frente da Caixa Econômica Federal, viu? E foi recolhido esse saco branco, e eles estavam fazendo o transporte de valores. Senhor Itamar, só para confirmar aqui, a ação toda parou, acabou, que horas? Era umas 15 para 5, 10 para 5 mais ou menos, que eu vi eles, 4h30 da manhã, eles saíram com os reféns no carro, pro lado de fora, sem camisa, sem nada. Eu vi que eles foram embora e pegaram sentido a Cutrave, correto? Depois, mas como tinha mais 2 carros, eu me recolhi aqui. Eu falei, não sei se ainda tem, mas é que eles abandonaram 2 carros aqui, esses que estavam fechando a rua. Então, isso era umas 10 para 5 da manhã que eu vi, porque aí já não tinha mais tempo, porque eu tinha visto eles irem embora. Mas como tinha esses 2 carros aqui, eu achei que ainda poderia ter mais alguém. Mas depois eu percebi que eu falei, eles abandonaram o carro aqui. São o carro que estava aqui fechando a São Paulo com a São Bento e a Brasil com a 9 de julho. E os carros estão aqui, deixa eu ver aqui na janela, mas acredito que ainda estejam aqui, porque os policiais estão tudo aqui tomando conta. Não, já tiraram, só tem um carro só, o de baixo lá já tiraram, agora só ficou um. Eles abandonaram. Perfeito. Zaidan, Thaís? Eu só queria perguntar ainda para o Coronel Luiz Sérgio Mussolini o seguinte, Coronel, o Araraquara é uma cidade que apresenta a saída fácil para rodovias, e caso os bandidos tenham optado por sair imediatamente da cidade, esse acesso é um acesso fácil? Thaís, Araraquara é uma cidade de porte médio para grande, tem N saídas, inclusive várias vicinais. Eu acredito que como um carro foi encontrado em São Carlos e um lá em Motuca, a quadrilha se desmobilizou, se dividiram e foi cada um para um canto, certo? Mesmo assim, as entradas principais da cidade e saídas estavam com policiamento. Perfeito. Coronel, só uma dúvida. Vocês já identificaram o armamento que a quadrilha usou? Era fuzil, mini metralhadora? Olha, o armamento nós não identificamos, mas a munição era de fuzil, 5,56 e o 7,62. E encontramos duas cápsulas de .50. .50? Metralhadora antiaérea. Essa aí arma de guerra, exatamente. Exatamente. Coronel, para que esse bando se armasse dessa maneira, isso evidentemente não foi ontem que eles ligaram para o outro 5 horas da tarde e disseram assim, opa, vamos amanhã fazer um negocinho ali em Araraquara, né? Como é que uma quadrilha dessa se articula? É de dentro da cadeia, é de fora? É um bando que vai rodando pelo estado? A gente já tem informações sobre isso? Olha, é o seguinte, no que nós sabemos é o seguinte, as quadrilhas estão descapitalizadas,
por ações aí do Ministério Público e das polícias aí. Então eles precisam de dinheiro para pagar as continhas dele, inclusive as oriundas do próprio tráfico de drogas. Essa ação, como você bem disse, ela não foi organizada de ontem para hoje. E alguns armamentos com munição .50, nós temos uma ideia de quantas estão rodando pelo Estado. E vão rodando na mão de marginal e marginal. Como nós sabemos, né, a área do Estado de São Paulo ela é muito extensa. E o cara pega uma chácara num canto no fim do mundo aí, organiza a ação, pratica o crime e depois se dissolvem e se voltam a encontrar novamente para organizar o caixa da quadrilha. Para quem não tem uma ideia, eu não tinha, por exemplo, a bala, da ponto 50 é do tamanho de uma caneta, né? Não, é maior que uma caneta. Então, Que caneta você está falando? Uma Bic ou uma Mont Blanc? Depende da caneta. Então, um canetão. Para você ter uma ideia, essa munição aí, ela derruba a aeronave. Ela foi feita para isso. Tá? Ela derruba a aeronave. É isso aí que nós temos dela. Perfeito. E as munições de fuzis, se você me permite, claro, elas são munições extremamente estáveis. Ela sai do cano da arma muito estável. Quando ela encontra um obstáculo, por exemplo, o colete à prova de bala de um policial, ela perde essa estabilidade e ela muda o giro dela. Então, o orifício de entrada é um furinho pequenininho e o orifício de saída é semelhante a um melão, uma laranja, uma maçã. Um buraco, Não tem o que fazer, não dá socorro isso aí, essa é a verdade. Bom. Seu Itamar, muito obrigado pelas informações do senhor. Que o senhor tenha um bom dia na medida do possível e até uma próxima oportunidade que seja com um assunto mais leve. Hein? Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Itamar que falou conosco ao vivo do centro da cidade de Araraquara. Agora, coronel, qual é o trabalho da polícia? Nesse momento é proteger a população, é ir atrás dos bandidos. Tá. Fomos almoçar, voltamos. E agora? O que acontece? Trabalho investigativo, identificação das impressões digitais nos veículos encontrados para tentar chegar no marginal. Nós temos imagens das cercanias da agência, nós vamos confrontar com outras imagens que nós temos tentando localizar os infratores aí. Em que pese estarem com balaclava na cabeça, capacete, colete e um fardamento aí semelhante às Forças Armadas. Perfeito. Thaís Aidan, mais alguma pergunta para o coronel? Da minha parte não, só agradecer o coronel. Perfeito. Coronel, muito obrigado. Coronel Luiz Sérgio Mussolini, que está falando conosco desde Araraquara. Um bom trabalho para o senhor e que a gente encontre... Primeiro que não aconteça mais nada com ninguém. Ainda bem, pelo menos essa é a notícia boa, entre aspas, entre tudo isso que aconteceu, né? Houve susto para a população, mas ninguém saiu ferido. E que o trabalho da polícia seja exitoso, encontrar esses bandidos e principalmente obter informações para que isso não aconteça mais. Muito obrigado, coronel. Eu agradeço a oportunidade e, felizmente, nenhum cidadão e nenhum policial defensor da sociedade é atingido.